Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento IMA, o momento aqui do conhecimento do Instituto Information Management e da BEinfo, onde toda sexta-feira trazemos um pouquinho de conhecimento para você sobre RPA, sobre inteligência artificial, liderança e muitos outros temas ligados à tecnologia. Lembrando que estamos chegando aí perto de mais um grande evento na cidade de Belo Horizonte. Isso aí, vamos ter o RPA e AI Congress em BH no dia 24 de outubro. E estarei lá, vai ser um prazer fazer a cobertura desse evento. Se você for da região ou puder se deslocar para Belo Horizonte, maravilha. No final do bate-papo que eu vou ter aqui hoje, com o Mauro e com a Gi, eu vou falar um pouquinho mais do evento para vocês, tá? Para quem não conhece ainda. E para quem já conhece, para quem já tem a sua credencial garantida, vai ser um prazer te encontrar lá, tá bom? Então, no final eu falo um pouquinho mais sobre o evento. E o seguinte, vamos lá, né? O nosso bate-papo hoje, né? É o poder humano por trás das máquinas, liderança, transformação, tecnologia. Eu quero chamar aqui no palco, para a gente bater um papo, a Gi Monsores e o Mauro Carrusca. Bom dia, Mauro, bom dia, Gi. Bom dia! Muito É obrigada um, pelo convite, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo maravilhoso. Vai ser uma delícia, hein? Vai, com certeza, fantástico. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar o bate-papo, vamos fazer aqui uma breve apresentação, né? Fala pra gente, Mauro, quem é o Mauro Carrusca? Cara, sou um cara aficionado por esporte, acabei de chegar da academia. Eu aprendi uma coisa há muitos anos, eu acho que a minha sorte foi essa, olhar no espelho e gostar do que você vê. Eu acho que tem muita gente que ainda não aprendeu isso, todo dia a gente vê isso por aí. Né? É Mas, isso aí, na com verdade, certeza. rapidamente, eu sou engenheiro eletrônico de formação e um dos motivos que me levou a isso foi a visão lá atrás, de criança ainda, de futuro. E eu sempre quis entender quando é que o computador chegaria na mão, que isso facilitaria a vida de todo mundo, teria inclusão de informações, né? E baseado nisso, porque eu precisava disso, porque eu não tinha grana para estudar na época. E baseado nisso, eu fui fazer eletrônica, aquele negócio todo, e idealizei o primeiro coletor de dados do país. Isso é um feito quase que impossível no início dos anos 80. Depois fui morar no Silicon Valley, que já era da IBM, e fiquei na IBM 9 anos, e saí e constituí a Care Innovation, fundei a Care, onde eu sou apenas conselheiro hoje, quem manda é minha mulher hoje, então ela que é a CEO da empresa, já fui, mas eu sou conselheiro de outras empresas, e o nosso negócio é ajudar as empresas a pensar diferente, que é muito mais profundo do que inovar. E pensar diferente significa você abrir mão de muitas coisas, significa você valorizar pessoas. E eu costumo falar que a grande disrupção é você entender do teu negócio, né? É você entender o que a tecnologia fez com a sociedade. Isso aí. E se você está dentro de uma sociedade, se você não entender isso, você não vai ter ninguém para vender nada, absolutamente nada. E as empresas estão se dando mal porque confundiram inovação com tecnologia. E não é. Inovação não é tecnologia. Você pode inovar com coisas simples, né, Mauro? Inovação é gente, Wagner. Inovação é gente, ponto. Sabe? Se você não tiver pessoas, o que faz acontecer dentro do negócio são pessoas. Sim. Não é técnico. Você pode pôr pode pôr um computador quântico na mão de qualquer um. Se ele não estiver feliz, ele vai usar aquilo como uma arma para destruir a tua empresa. Então, eu tenho conduzido em São Paulo, dentro da Filtricom, já há alguns anos, e também no país aí, discutindo governança, repensar a governança para governança inclusiva, com mais equidade, né, Gi? Porque hoje as mulheres não têm espaço, ainda não têm, em pleno século XXI, elas não têm espaço, e eu acho isso tudo um absurdo. Então, só para resumir, se vocês entrarem no site da Care Innovation, que é quereinovar.com.br, vocês vão ver que a gente fala da empresa gerida por cérebros, independente do corpo que veste o cérebro. Se é preto, se é índio, se é... me interessa é o cérebro, como é que aquele cérebro pode ajudar a empresa a alavancar.
E, lógico, nós temos que ver como que nós vamos alavancar a vida desses cérebros. Então, tem que ser uma via de mão dupla. É isso aí, cara. É isso aí. Maravilha, Mauro. Gimon Soares. Nossa, gente, que sensacional. Já me apaixonei. Que pitch é esse, gente? Já me apaixonei. Você viu? Que conexão. Não, simplesmente ele roubou minhas palavras. Por isso eu falei que já me apaixonei. Que conexão. Não conta para o Alexandre de Moraes, não, que manda batata riveleira aqui em mim agora, tá? Não é? Porque, menino, olha, é exatamente isso que ele falou. Eu sou professora, sou pedagoga, a minha primeira formação, assim, a primeira coisa que eu estudei foi TI, né, porque estava chegando aqui no Brasil, então na época nem tinha ainda faculdade, né, tinham cursos técnicos, igual tinha curso de eletrônica, eu fiz curso de processamento de dados, mas era um curso de desenvolvimento igual é hoje, gente, eu estudei Delphi, COBOL, Pascal, C++, DBase, olha, porque quem conhece essas linguagens aí é gente antiga, a gente está se entregando, né, vamos combinar, mas foi bem isso, então eu vim de uma formação de TI, né, onde eu tive a oportunidade, inclusive, eu fui para essa área educacional, porque justamente como eu estava chegando aqui no Brasil, quando eu estava estudando, não tinha pessoas para poder compartilhar esse conhecimento, né? Então, eu tinha esse dom, eu trabalhei durante muitos anos dando aula de informática, de diversas coisas que vocês possam imaginar, né? Até que eu tive a oportunidade de ter minha própria empresa nesse negócio, nesse ramo aí de educacional, trabalhava com uma franquia tipo estilo Microlins ali, né? Que é cursos profissionalizantes, idiomas e qualificação profissional, principalmente voltado para a área de tecnologia, né? Mas eu nunca fiquei conformada só com isso, né? Eu realmente penso que é exatamente o que Mauro falou. As pessoas que são o centro dos negócios. E quem não sabe disso ou não entende disso, não entende de negócios. Isso é um fato, né? Eu sou uma pessoa completamente apaixonada, como o Mauro falou, por inovação. Inovação não necessariamente precisa de tecnologia. Sou apaixonada por tecnologia também, porque eu acho que a tecnologia facilita o nosso dia a dia. Me faz aumentar minha performance. Ela me dá formas, né, de eu melhorar ali meus processos, de eu otimizar meus processos, agilizar meu dia a dia, e eu falo isso, gente, não é só na vida profissional, não, é na vida pessoal também, quando eu dou exemplo de como eu uso a IA no meu dia a dia, na minha vida pessoal, as pessoas ficam de queixo caído, entendeu? E realmente é bem isso. Então, eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada pela área de negócios e de pessoas, né? Estudei, me especializei, o que eu gosto de falar e falo nos meus workshops e palestras é sobre neurociência, neuroliderança, né, OKRs e KPIs e inteligência artificial. Por quê? Porque dá para conectar tudo isso. Porque se você não tem um objetivo, que é o seu OKR lá, né, o seu OCO, os seus KRs lá, se você não está medindo, né, que é o KPI, se você não está sabendo para onde você está indo, você não está medindo se está indo para o lugar certo, não é verdade? Se você não usa de inteligência, de neurociência para aplicar tudo isso, né, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Essa é a verdade. A tecnologia hoje está atropelando a gente, né? E aquilo que o Mauro falou ali de você se conhecer, de você ter mais consciência, né, dessa questão da tecnologia e da inovação, que são coisas diferentes, realmente são coisas muito diferentes, né? É para isso que a gente está aqui, é para disseminar esse conhecimento, porque as pessoas não têm hoje essa consciência, e ainda mais as mulheres, como o Mauro também falou, né? A gente não tem, até hoje, nós não temos esse espaço, nós não somos vistas, nós temos um salário menor no mercado, com pessoas da mesma posição que a gente, né? Eu ainda sofro até hoje muitas questões em relação a machismo, acreditem, é absurdo o que a gente vivencia dentro das empresas, principalmente se forem empresas grandes e empresas familiares, né? Tem uma que tem uma cultura mais rígida, mais ultrapassada, não acompanhou a questão da inovação, que não é tecnologia, né? É inovar, é pensar nas pessoas, é colocar as pessoas em primeiro lugar, é ter propósito, é mostrar qual é o propósito do seu negócio para as pessoas, ela entender que ela não está ali fazendo um parafuso, que aquele parafuso é parte de um negócio muito grande, que ela faz parte daquilo. Né? A questão do pertencimento para as pessoas. Então, eu bato palmas aí para vocês que estão aqui comigo hoje, porque não é fácil abrir as portas para as mulheres, viu? Maravilha, viu, Gi? Excelente. E assim, gente, hoje nós vamos bater um papo sobre o poder, né,
o poder humano por trás das máquinas. A gente ouve muito falar hoje, né, sobre máquinas que aprendem. Mas assim, na visão de vocês, como vocês enxergam o papel humano nesse processo? Onde o fator humano ainda é insubstituível? Posso colocar uma coisa, até completando o que a gente Pode. colocou? É interessante que a Care Innovation fez 32 anos esse ano, em janeiro agora. E a gente demorou 20 anos, quer dizer, eu acho que ele não está pronto ainda, mas durante de 93 a 2013, eu passei tentando responder uma pergunta na minha cabeça. Como as organizações têm que ser geridas quando a informação chegar na mão de todos? Do porteiro da fábrica, sem desvalorizar a posição dele, ao topo da pirâmide, né? E eu sabia que tinha que ser um modelo horizontal, um novo modelo de governança, né? Mas como é que seria isso? Porque o modelo hierárquico de gerir, eu acho que isso aí depois responde o que o Wagner está curioso aí, né? O modelo hierárquico, ele demorou 300 anos, ou até mais, para chegar onde chegou. Que você contrata um cara para a posição de marketing, um cara para a posição de CFO na empresa. São modelos hierárquicos antigos e ultrapassados, né? E que as empresas insistem em usar. E eu pensava como é que isso iria acontecer. E não foi fácil chegar onde a gente chegou. Até a gente chegar em 2013, quando eu acreditei que eu já tinha um framework de uma empresa funcionando de forma horizontal, com um novo modelo de governança, com um novo modelo de conselho. Eu acho os conselhos atuais... eu sou muito crítico, viu, gente? Então, eles estão ultrapassados, são tudo modelo do século XX. Nós estamos no outro modelo, nós passamos um quarto do século XXI. E tem pessoas no século XIX ainda. Então, eu desenhei esse negócio todo, e naquela época eu já pensava na nova empresa que eu propunha, nova organização, como uma plataforma de negócios, e não mais como uma empresa de nicho. Ela tinha que ser ou eu tenho essa visão, ou ela é uma plataforma que conecta com o ecossistema, ou ela tem que ser o ecossistema, está dentro do ecossistema, ela vai para o cemitério de CNPJ, não tem jeito. Mas isso aí, depois de 20 anos, a gente conseguiu desenhar esse modelo baseado em 5 funções, que eu chamei de funções colaborativas. Eu cheguei a apresentar isso na Califórnia, fui convidado em vários lugares para discutir isso. Quando eu estava em Babson, que eu me formei lá também, eu apresentei isso lá. Eles até não queriam que eu ficasse por lá. Na verdade, eles queriam queriam que eu fizesse o livro junto com eles. Depois apresentei no Peru, depois apresentei na Bélgica, sabe? E em 2014 isso vira propriedade intelectual no Brasil, e o primeiro cliente nosso a acreditar no modelo da empresa gerida por cérebros foi a Embrapa. E a gente conseguiu rejuvenescer a Embrapa com isso. A gente criou um modelo de inovação aberta com ele. Mas eu quero te contar uma coisa que aconteceu que eu acho que é muito relevante. Durante esses 20 anos, eu testava esse modelo de graça. Eu dava consultoria para pequenas empresas sem cobrar. Na verdade, eu conseguia, meu ganha-pão era um outro negócio que eu tinha de automação comercial e consultor da GV, sempre dei muita palestra, sempre era convidado. Mas é interessante que em uma dessas empresas, eu não vou falar o nome, era um restaurante de comida aquilo. Foi um case fantástico. E esse restaurante, eu fui contratado pelo Sebrae, eu fui dar uma palestra no interior de Minas, na Associação Comercial, sobre planejamento, essas coisas. E eu tinha um rapaz que colou o olho em mim e não largava. Eu falei, meu Deus, esse cara está querendo alguma coisa. E ele depois me chamou para almoçar, aquele negócio todo, e me levou no restaurante da família dele. E depois, passou um tempo, a gente fechou um projeto por intermédio do Sebrae de ajudar umas empresas lá. E o conceito que eu levava não era de planejamento estratégico, era um planejamento colaborativo. E esse rapaz botou na cabeça o que eu tinha falado antes da empresa horizontal. E ele era farmacêutico que estava tomando a linha de frente desse restaurante. E ele queria levar o projeto lá para dentro. Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. E esse cara, depois eu levei o projeto lá para dentro. Eu vou contar um detalhe que aconteceu para você ver a importância das pessoas. Essa empresa tinha em torno de 40 pessoas, tá? Entre os donos e pessoas da cozinha, e etc. Né?
que eles tinham uma lanchonete também que vendia produtos congelados, que eles faziam. E um dia eu chamei todos os funcionários, pessoal que a maioria não sabia ler, sabe? E depois do horário, eles sentaram no restaurante, e eu conversei com eles, uma palestrinha sobre inovação, sobre pensar diferente, sobre o que nós estávamos pretendendo com a empresa dali para frente, e que eles eram muito importantes. E falei várias coisas. E eu ia a cada 15 dias lá. Aí um dia, a dona do restaurante me liga e falou: Mauro, que dia que você vem? Eu disse: estou aí semana que vem. Ah, porque tem uma pessoa que quer conversar com você. E, na verdade, o projeto estava andando, né? Igual eu queria, e quem queria conversar comigo era a moça que lavava as verduras. Esse caso é super legal, cara. E ela foi conversar comigo. Eu esperei o restaurante fechar, eu saí do hotel, fui lá, sentei e falei: e aí, qual que é a sua dúvida? Ela perguntou: porque aquele dia eu estou com uma dúvida de uma coisa que você falou. E ela abriu a bolsa e tirou um papelzinho que ela tinha escrito. Você falou de cadeia de valor e eu não sei o que é isso. Eu falei assim, eu estou falando isso porque o Wagner comentou uma coisa que é legal. E aí eu fui explicar para ela, falei de uma forma didática, né, mania de professor, né? E falei para ela: olha, imagine uma situação que é a seguinte: você trabalha aqui, você gosta daqui, eu amo isso aqui. Ama fulano, ama ciclano, que é a dona, né, e o patrão, né? Eu falei: imagina que aqui começa a ficar vazio, vazio, vazio. Aí um dia você vê todo mundo se meio decepcionado, e aí essa senhora que gosta muito de você, que você gosta dela, chega, reúne você e diz: gente, infelizmente nós vamos ter que fechar. Nós estamos perdendo clientes, tem muito pouco e não está conseguindo pagar os custos. E aí eles descobriram que tinha uma foto que andou aí, que era uma largatinha no alface. Ela olhou assim: não, mas eu lavo direitinho, eu coloco na água sanitária. Que foi: calma, eu não estou falando que foi você. Acontece que algum dia veio uma pessoa aqui, que é de confiança deles, e viu que tinha alguma coisinha errada na salada. Aí ele tirou uma foto, e um dia ele conversando com o dono, que é muito amigo dele, ele mostrava que tinha cuidado, para tomar mais cuidado e tal. Só que o filho dele pegou essa foto no celular e resolveu compartilhar com um amigo, com outro amigo, com outro amigo, e no final a cidade toda estava sabendo. E ela olhou para mim assim, já com o olho cheio d'água. Eu falei: não foi você, tá? Mas só estou te contando uma história hipotética. Por causa do alface, a empresa fechou. Então, deixa eu te explicar o que é cadeia de valor. Você é um elo importantíssimo disso. Aí eu andei com ela, tem um lugarzinho que tinha uma cancela, que tinha uma corrente. Falei: vem cá, você é esse elozinho aqui. Se a gente cortar isso aqui, essa corrente abre. Você é esse elo. Sem você, no mesmo nível, ninguém funciona. Você entendeu agora? Ela virou para mim e falou assim: eu não sabia que eu era tão importante. Foi o que eu recebi. Então, gente, quando a gente pensa isso, tá, na era da informação, nessa era que eles falam do conhecimento, eu acho que a gente está um pouco na frente disso. Você falou de IA, eu estudo IA há mais de 40 anos. Eu fui em 80. Ontem eu estava num coquetel aqui, numa empresa uma associação que eu sou vice-presidente, e até comentei com os professores da PUC que estavam lá. Eu falei: é interessante que a PUC quase me mandou embora em 84, porque eu adotei um livro de IA. Que os alunos foram falar que aquilo não ia existir, que o professor era maluco. Né? Essas coisas que a gente escuta. Então, na verdade, o que aconteceu, eu explico isso para você. O que eu pensei lá atrás era como sistematizar a inclusão. Eu não sabia do ESG, não existia isso. É por isso que eu venho discutindo um tema em mesas redondas aí pelo país, que é como repensar a governança para ser o E do ESG. E o que acontece? As empresas hoje, elas não conseguem inovar, porque elas estão comprando transformação digital, comprando tecnologia, mas o que elas tinham que entender é mudar o alicerce. Uhum. E poucas entendem, mas como é que muda o alicerce? É repensar o modelo de gestão, mas que modelo ninguém conhece. Então, eu me antecipei isso há muitos anos atrás, mais de 40 anos, pensando nisso, que a gente ia chegar no século XXI, no início do século XXI, com essa transformação, que é a grande transformação. Então, a grande disrupção tecnológica não é IA, não é blockchain, não é nada disso. A grande disrupção chama-se nuvem.
A nuvem Sim. possibilitou chegar onde a gente chegou. Com certeza. Sabe? Então, essa é a grande disrupção tecnológica. Eu cansei de dar palestras sobre cloud computing por aí, em eventos, né? Então, esse é o grande ponto. Só para comentar isso, para falar do ela, para dar tempo aí de falar. Senão eu sou muito falador. Bom, perfeito. Eu compartilho totalmente da sua opinião. É exatamente isso, cara. Imagina, a gente antes ficava deslumbrado porque a gente conseguia falar em rede dentro do mesmo ambiente. Hoje está tudo na nuvem. Você não tem nem que falar sobre isso. Agora, eu vou te fazer uma provocação aqui, com base na sua fala, ou pegar um gancho, Mauro. Eu concordo 100% com tudo que você falou, e eu acredito, e eu quero justamente jogar essa provocação para vocês aqui, para o Wagner também, que isso está muito ligado à cultura. Porque, na verdade, quem fortalece isso, quem diz para essa moça que ela é importante na cadeia de valor, e tudo isso que você falou, é a cultura. Quem dissemina isso é a cultura. Né? Vocês concordam com isso? E é o que eu vejo que é o que mais acontece errado nas empresas. Eu falo muito sobre isso nas minhas palestras também, pelo seguinte, que as pessoas confundem cultura com o manual da empresa. Você chega lá, uma pessoa é contratada, vai fazer um onboard, você entrega uma bíblia na mão da pessoa, né? Fala que toma aqui o manual de cultura da minha empresa. Não é? Que é um manual de regras, que é o que ela pode e o que ela não pode fazer. O pessoal confunde manual de regra com cultura, né? Exatamente. Tem um ponto, sabe, que depois você pode marcar essa live com mais tempo aí pro dia inteiro, que aí fica até mais fácil. Não é? Tem pano pra mão. É um assunto longo, é um assunto longo. Outro dia, porque eu chamo muito, todo esse estudo meu, eu chamo de inovação colaborativa. Eu tenho uma palestra, eu acho que eu dei essa palestra num dos eventos da Information Management, pelo Davi, se não me engano, tem que procurar. Mas eu dei ela agora dentro do Banco Mercantil, que eu chamo do poder, o poder da inovação colaborativa nas corporações do futuro. Eu já dei em 2 ou 3 lugares, uma bem parecida com essa. Mas o problema da cultura é o que a gente aceita, sabe? Eu tenho esse ponto assim, porque não adianta você ter aquela cultura rígida e porque o dono é assim, assado, e aquele negócio é a cultura da empresa. Na cultura, porque a cultura muda todo dia. Então, a cultura é que eu estou preparado para aceitar essa cultura nova, né? Só para você ter uma ideia, que tudo puxa alguma coisa dentro do que eu estudei, a gente tem um produto que a gente entrega dentro do framework chamado Princípios de Inovação. Porque eu posso, sem falar nomes, mas tem uma grande empresa da saúde de São Paulo, que é nosso cliente, eles são mais de 6 mil médicos, e a cultura é muito forte. Inclusive, é interessante que o presidente da empresa ele fala muito da nossa missão, da nossa visão, e que não sei o quê. A gente entrou para ajudá-los porque já investiram alguns dinheiros em startups que ainda não chegaram a lugar nenhum, e não iam chegar. E a gente começou a trabalhar na raiz do negócio, né? E hoje estão fazendo jornadas de inovação lá dentro, faz um monte de coisa, que não fazia. Mas é interessante que, com 4 meses de negócio andando, a gente constrói um negócio que a gente chama de esquadrão, que a gente vai pegando pessoas totalmente multidisciplinar, diferentes, sem pensar em níveis hierárquicos, mas não sendo do board, e começa a montar um esquadrão para espalhar a colaboração junto com a gente dentro do negócio. Torna eles multiplicadores, né? Exatamente. Então, e eles têm eles adoram, sabe? E é legal que aí a gente tem um produto que é feito por eles, que chama Princípios de Inovação. Esse negócio é o seguinte, a pergunta é: quais são os princípios que vão criar esse negócio no século XXI? Eu só estou falando agora, não é de 100 anos, só de 75. Tá? Mas de 75 dá para muita gente nascer, crescer, trabalhar, morrer e pronto, né? Infelizmente. É só não viver direito. Então, esses princípios de inovação, eles se ancoram uma outra coisa que eu defendo, que eu também acho que planejamento estratégico, do jeito que ele é feito no século XX, é coisa do passado. A gente desenha dentro do negócio, ou que a gente entra dentro do negócio, a gente tenta entender quais são os pilares que sustentam esse negócio. E a partir, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente tem que entender isso, tá? A partir dos pilares, a gente desenha o planejamento colaborativo de cada pilar. Então, é diferente, é um modelo diferente, porque é por isso que é incluso o negócio.
Mas o interessante é o seguinte... Conecta todas as áreas da empresa, né? Porque o que a gente os mais vê princípios hoje de inovação... é uma empresa totalmente desconectada, né? Cada área tem o seu objetivo e trabalha de forma independente, individual. Não, só que os princípios de inovação, eles são desenhados por esses caras, orientados por um mentor da Kerr. Então, no caso dessa empresa, eram 5, então dividiu o grupo em 5, e eles tinham toda uma metodologia para desenhar, para responder a algumas perguntas relativas àquele pilar. Então, eles tinham que apresentar os princípios. No final, chega a 70 princípios, cada pilar tem seus 15 princípios, e depois esses princípios são transformados em 10, no máximo 12 princípios, dentro de uma metodologia. E esses princípios, eles reescrevem o que é missão, visão, propósito e valor. Isso vai para o lixo. Sabe? Esses princípios é que passam a valer. Quando a gente colocou isso no negócio, foi muito interessante que eu chamei um dos sócios, ele já me conhecia, já tinha virado um amigo, e eu falei com ele, vai aparecer um trabalho agora que não está na proposta, mas a gente vai fazer, tá? E é isso, isso e isso. Ele virou para mim e falou, eu vou participar? Eu falei, não, você só vai receber os princípios prontos. E vai ser muito legal. Nós vamos gastar uns 3 a 4 meses desenhando isso em paralelo ao que está sendo feito. E eu falei, isso aposenta as coisinhas do teu coronel, hein? Algumas coisas... Ele riu pra caramba, ele vai morrer do coração. Eu falei, bom que ele é médico, você também é, e você pode atendê-lo antes da hora, né? Conclusão, gente, vou resumir. Ficaram prontos. Esses princípios subiram para o executivo, que são o CEO e os 2 diretores executivos, que são sócios, e depois subiu para o conselho. Inclusive, hoje eu estava batendo papo com um dos membros do conselho deles, ele me ligou, ele quer me convidando para um negócio aí, e é interessante que voltou para a gente sem rasura. É muito interessante, Gê, esse negócio, e esses princípios, depois, eles se transformam numa carta do presidente. E aí a gente fez um grande evento na Avenida Angélica, num auditório bacana que tem por ali, sabe? É onde o presidente da empresa apresentou online para várias salas de médico e mais de 150 colaboradores que puderam estar presentes no auditório, o que ia guiar o negócio no século XXI. E ele estava rindo, e ele brincava assim, gente, não foi eu que fiz, foi vocês. E eu estou acreditando nisso aqui. Isso é uma verdadeira construção. Muito legal, sabe? E ele brincava com a gente, da empresa, que estava sentada, e ele falava assim, Carrusca, o que você fez com nós aqui? Com nós? Ele falava assim, que me encheu o saco de mineiro, né? O que você fez aqui? Eu falei, pois é. Na verdade, o que vocês estão fazendo é reescrevendo o negócio. Vocês estão trazendo uma empresa do século XX para o século XXI. E é interessante, Wagner, que as pessoas, hoje, as empresas reclamam que não conseguem reter ninguém. E não vai reter nunca, porque o modelo que eles gerem é muito antigo. Então, o primeiro providência é reter isso. Na Futuricom agora, a minha palestra, que eu vou falar aqui no dia 24, foi antes da implementação, vírgula, a governança. Né? E você precisa de ver o impacto que deu, cara. Você precisa de ver imagino. Apenas de um cara do LinkedIn comentar que nos últimos tempos ele viu 2 pessoas falando disso. E ele postou, colocando fotos. Eu até agradeci ele para a menção lá no palco. E a quantidade de compartilhamentos que teve. As empresas estão fazendo maluquices. Resumindo aqui, o cérebro nosso é um artefato que é capaz de moldar o ambiente e ser moldado por ele. Desde que eu me estudo, você falou de neurociência, há uns 8 anos para cá, eu venho estudando neurociência sozinho, tentando entender. E eu acredito que o ser humano, até a 5ª, 10ª geração, ainda vai morrer sem entender o cérebro. Tá? Porque a cada centímetro que os cientistas avançam no sentido de conhecer o cérebro anda 1 ano-luz. É só você olhar os bebês, que eles já nascem fazendo assim no celular. Então, já nasce passando o dedinho. Então, o resumo da ópera é esse. A IA, ela já começa errada pelo nome, porque ela não é nem inteligente nem artificial. O nome já está errado. Esse nome foi cunhado em 1956. Está fazendo 69 anos esse ano. Então, ela é baseada em informações que existem. A IA geral, a IA inteligente,
a gente está caminhando para cada vez ela tomar mais partido das coisas. Mas o cérebro está cada vez entendendo isso e liberando para ela fazer, porque ele vai fazer o que interessa. Sim. Então, é uma coisa que eu não me atrevo a falar que a IA vai substituir o ser humano. E sou eu. É a pergunta que sempre me fazem. É a pergunta que mais me fazem Gi, a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Eu respondo tranquilamente, claro que não, meu amor. Primeiro, que a inteligência artificial ela é alimentada. Por quem? Pelo ser humano. Já começa por aí, por esse princípio. Ela se retroalimenta depois, beleza. Aí é outra conversa que a gente explora em outro momento, não é sobre isso que estamos falando agora. Mas a inteligência artificial vai substituir, sim, quem não souber utilizar ela a seu favor. É a minha resposta, entendeu? Porque você pode utilizar ela a seu favor para qualquer coisa, na sua vida pessoal e profissional, e nos seus negócios. Né? Como eu já disse aqui, para otimizar processo, para agilizar seu dia a dia, para melhorar várias coisas que você... Fazer várias coisas ali operacionais que você não precisa fazer e você usar o seu tempo de forma sábia para aplicar em outra coisa que você vai ter muito mais resultado. Né? É nisso que eu acredito. Realmente eu não acho que... não acredito que vai substituir um ser humano, mas... vai substituir quem não souber utilizar a seu favor. Isso eu falo de qualquer profissão, gente. É uma evolução, né? Para melhorar o seu dia a dia, você já está evoluindo, você está há 10 anos à frente de uma pessoa que não usa. Gi, não precisa ir longe. O engenheiro que usa regra de cálculo já foi substituído. É isso. O engenheiro que ainda usa calculador já foi substituído por um software. É isso. Então, a evolução da tecnologia é natural, sabe? Eu estou escrevendo um artigo agora sobre governança de IA. E não é o ChatGPT, porque agora no LinkedIn está cheio de escritores, né? Você já notaram? Todo mundo virou escritor. É impressionante, gente. Eu falei para vocês que eu sou... Não, não é só isso não. Tem empresas que vendem solução para as pessoas para fazer um livro em 45 minutos. O que acontece? Nós estamos passando num momento de acomodação, sabe? Que, como aconteceu em outras épocas aí, eu acho que as grandes disrupções foi o fogo, a eletricidade, a IA é uma delas, mas eu falo até isso no artigo, daqui a pouco ninguém fala mais, porque é tão normal você ligar o aspirador e ele conversar com você e falar, olha, hoje eu não estou achando que está tudo bom, não precisa você me ligar aqui, você vai gastar tanto de energia por 35 minutos que eu ficar aqui rodando essa casa e batendo os pés dos móveis. Então, eu acho que não é por aí ainda, sabe? Eu também não sei onde vai chegar. Esse negócio que, às vezes, eu estou sempre trabalhando com visão de futuro, essas coisas, em empresas, eu falo, olha, o único jeito de a gente entender hoje as coisas é você chamar vários cérebros e discutir. Dentro da Futuricom agora, teve um outro negócio que eu fiz, que foi uma mesa redonda, sem público, é lógico, e eu convidei gestores de vários de educação grandes. Então, estavam vários, os maiores do país estavam lá comigo, e a gente discutiu o impacto da IA na educação. Eu acho que isso é um tema para ser discutido, sabe? Porque a gente tem que discutir as coisas agora. Esquecer de discutir com rede social, hoje uma criança mata outra porque a rede social mandou. Sem dúvida. Então, a gente perdeu o controle. E quando eu falo da IA responsável, que faz parte de uma governança diferenciada, aí que tem o ponto, a gente não consegue fazer uma governança de IA na governança antiga. Olha para vocês verem como é que uma coisa puxa a outra, né? É impossível você implantar uma governança se seu modelo de governança é muito antigo. Aí você vai pedir bênção para alguém que não entende nada, que não consegue ter o feeling que a mulher tem o mesmo... Aliás, tem mais neurônios que o homem, é o que fala a teoria aí. Eu não sou biólogo, mas... Ou seja, as coisas não se acomodaram, sabe? Esse é o ponto que me preocupa muito, no sentido que, às vezes, a gente chega numa organização de grande porte, até pequena, e fala, cara, primeira coisa, você tem que repensar o modus operandi desse negócio. Sim. Cara, para. Porque todo mundo te chama porque quer crescer. Crescer para quê? Aonde você quer chegar? Eu já vi todo mundo crescendo e fechando. Já começa por aí. Então, para quê? Então, esses são os pontos que eu fico questionando por aí.
Por isso que eu conecto o OKR com IA e com tudo isso, entendeu, Mauro? Porque é exatamente isso que eu vejo quando a pessoa chega e chama a gente, ele fala, não, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero melhorar, colocar inovação, tecnologia, não sei o quê. Tá bom, você quer chegar onde? Como assim? Aí eu falei, não, peraí. Isso, gente, era com tanta frequência que foi por isso que eu comecei a me especializar, né? Minha expertise voltou para esse lado do OKR, justamente para ter esse passo atrás com as pessoas. Peraí, você não sabe onde você quer chegar? Então, por que a gente está fazendo aqui, meu amigo? Se você não sabe, nem se você não sabe onde você quer chegar, você está querendo contratar alguém para te levar para onde? Se nem você sabe onde você quer ir, então vamos dar um passo atrás. Foi esse justamente o motivo de eu ter puxado aí, que é uma coisa tão antiga, né, gente? Tão antiga. Mas vamos combinar? Se a pessoa não tem objetivo, se ela não sabe para onde ela está indo, não adianta de nada, porque qualquer coisa que ela fizer vai servir, vai ser custo, né? Porque não vai virar ROI, vai virar custo. E isso é um problema sério nas empresas, né? Você não enxerga valor no que você está fazendo. Por quê? Porque você não sabe, você não está atingindo nenhum objetivo, você não tem objetivo para atingir, então você não enxerga valor naquilo. Vira só custo. É o que eu mais vejo, inclusive, nas áreas operacionais. Entendeu? Você está falando aí de IA, eu também trabalho com IA há muitos anos, já muito antes de ChatGPT surgir por aqui, né? A gente já utilizava IA para medir gaps operacionais, em grandes operações. Né? Vou dar um exemplo aqui, uma operação que para a gente foi bastante sucesso, sabe? Até nas mídias aí, que foi da Raizen. E aí envolve questão da cultura também, que a gente falou aqui. Como é que é difícil, como é que é complexo você trabalhar com tudo isso, né? A gente utilizou a IA para poder medir gaps numa operação que chama descarga segura, que é você pegar lá o combustível na refinaria e distribuir para os postos de combustível, né? Parece uma operação simples, tal. Tem lá toda a sua ANR, tem toda a sua TEC, tem tudo a parte técnica incluída ali, né? E só que o que influencia de fato na operação todos os dias? Isso em qualquer operação, né? É o fator humano, que é o que nós viemos falar aqui. O que está por trás da máquina? É o fator humano, né? E as pessoas, elas acordam, né? E elas têm problemas, e elas estão felizes, elas estão tristes, elas estão com raiva, ela está com dor, ela está bem, ela pode estar de várias formas todo dia. Né? E isso impacta diretamente no comportamento e na atitude dela. No comportamento e na atitude dela. Ela tem todo o conhecimento, pode ter todo mundo com conhecimento nivelado, ter o mesmo conhecimento técnico, a mesma base técnica, mesmo treinamento, todo mundo tem ter tirado 10 lá, 100 no treinamento, entendeu? Mas o que impacta de fato na operação é o comportamento e a atitude da pessoa no dia a dia. Como que ela está e como que ela reagiu a certas situações. Então, a gente já utiliza a IA há muitos anos mesmo, para a gente medir que comportamentos e atitudes são essas durante uma operação que vão colocar as pessoas em risco, porque não são as normas técnicas. Pasmem, 100% das vezes é comportamental. Bom, né? E como você mede comportamento? Olha só, como que mede comportamento? Não é verdade? Não é fácil medir comportamento. Essa é a verdade. Você consegue medir conhecimento, mas comportamento é mais complexo. Então, a gente já utilizava para isso. Com certeza. Né? E outra coisa, mais ainda, que é o que eu falo muito, né? É você utilizar de forma preditiva e não reativa. Quando eu falo de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, a gente anda olhando no retrovisor o tempo inteiro. Porque tudo que eu trabalho em treinamentos, em medições, em melhoria de performance, ou qualquer coisa que eu traga para essas áreas, que é contratado para essas áreas, é para resolver alguma coisa que já aconteceu para que ela não aconteça novamente. Essa é a verdade. A gente não tem cenários, né, que, na verdade, são preditivos. Deixa eu ver o que pode acontecer. Eu vou treinar as pessoas para o que pode vir a acontecer. E isso aí entra a neurociência, porque quando eu trabalho no meu cérebro, né, treino o meu cérebro para se deparar com uma situação, quando ele se depara com aquela situação novamente, é rápido, ele tem uma reação rápida, ele consegue resolver rapidamente, tomar a decisão certa rapidamente. Não é verdade? Deixa eu dar um exemplo. Ontem eu participei de um evento da Federação das Indústrias, era sobre cibersegurança. E eu participei do painel também, fiquei no auditório também vendo o pessoal lá. E eu fico olhando aquilo, sabe? E aí eu fiquei resumindo tudo aquilo ali, né? Que depois até comentei, só no almoço com a turma toda que estava nos painéis lá. Eu falei, gente, eu não sei, cara, mas você pode colocar o defensor que você quiser dentro da empresa. Se um cara que estiver lá dentro não estiver feliz, ele vai ferrar a empresa. Ele vai tirar da tomada, vamos dizer assim, para aquilo não funcionar. Ou ele vai contar para alguém que tem esse tipo de defesa lá. Então,
eu acho que o buraco é mais embaixo e começa antes, sabe? Então, hoje está na moda por causa da própria IA, que ela, na verdade, ela acelerou a insegurança que já existe nos ataques, né? Porque ela potencializa isso, só isso, porque hoje já tem IA para ver que não deu certo um ataque, para ver como é que ela melhora ele sozinho para dar certo. Então, cara, tudo depende das pessoas quererem fazer. Eu tenho um cliente que é uma empresa grande de consultoria da área de infraestrutura de tecnológica. Eles são grandes, atendem grandes empresas também e tal. E a gente também está ajudando eles agora. Mas, a gente falando em OKR, a gente fez um mini evento com os líderes dele, dentro da empresa dele, e eu falei assim, olha, um dos bons OKRs, por que você não passa de vez em quando e pergunta se eles gostam de você? Esse é um bom. Ninguém pergunta, todo mundo tem medo de perguntar. Você gosta de mim? Né? Aí a gente pode colocar uma câmera que pega as expressões do rosto, compara com 40 milhões de expressões para ver se você falou a verdade ou mentira. Né? Um outro OKR interessante, você espalha câmeras dentro da empresa para ver o nível de reação dos rostos das pessoas. Câmeras inteligentes. Né? Porque hoje é tudo muito manipulado. Quantas empresas que manipularam relatórios de tudo e deu escândalos no mundo inteiro aí. Então, aí volta ao ciclo do objetivo desse papo aqui, da importância das pessoas no negócio. Só para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, eu fiz a hélice tripla, tentando entender por onde que caminharia o que eu estava pensando. E eu coloquei uma palavra que era cultura. Aí eu coloquei uma outra que era... foi tão antigo, ainda uso isso dentro de um mapa nosso. Eu sei que as três representariam fator humano. A outra era colaboração. Quem colabora é gente, quem desenvolve uma cultura são pessoas também, né? E tudo isso se apoiava num alicerce chamado ferramentas que ele precisa para ficar cada vez mais feliz no que ele está fazendo. Aí pode ser ferramentas tecnológicas, pode ser um torno mecânico que o cara tinha que quebrar, dobrar a peça na mão. Aí deram um torno para ele que é mais gostoso, não faz força nenhuma, é pneumático. Né? E antes lutava 3 de um lado, 3 do outro para dobrar uma chapa. Agora ele faz isso num negócio. Não tem nada de eletrônico, mas é uma ferramenta de tecnologia. Tecnologia nem sempre é computador, né? Pode ser outras coisas. Então, o ser humano ele é o centro desse negócio. Né? Eu não sei quanto tempo você tem aí. Como é que funciona isso aí, Wagner? A gente tem até quanto tempo aí? Não, geralmente eu fico aqui até meio-dia. Tá? Fica tranquilo. Aqui o bate-papo é descontraído mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu fazer só um jabazinho aqui, que há 2 anos e meio, chega um momento... Você já deve passar por... Eu estou com os cabelos brancos aqui, ele passou tanta mão no cabelo que perdeu eles, né? Tem gente aqui, né? Então ele perdeu. E eu sempre sou muito preocupado com a inclusão, sabe? Eu fico pensando, às vezes, assim, cara, eu estudo a evolução tecnológica há muitos anos. E o download do cérebro é um negócio que não é um troço que é impossível. Há muitos anos, no Japão, conseguiram fazer um download de uma conexão, de uma conexãozinha de um neurônio. Só que ele vai sem informações. Então, se der o download, nosso cérebro chega burro do outro lado. Eles conseguem pegar alguns movimentos, mas isso vai evoluir. A computação quântica, ela reescreve tudo que existe de computação binária. Ela reescreve isso. Por quê? Porque como a computação quântica ela atua exatamente aonde o binário não atua, que é aonde o nosso cérebro funciona. A grande evolução da inteligência artificial vai acontecer na computação quântica. Mas, baseado nisso tudo, quando eu projetei o coletor de dados, foi no início dos anos 80, foi um desafio, porque eu projetei uma máquina, na época, para concorrer com o Cobra 500. E eu sempre pensei que a gente faz alguma coisa, inova, para resolver um problema que existe, um problema real. Eu morava na casa da minha mãe e via sempre o leiturista passar lá com a prancheta. Aí um dia eu era gerente de hardware e software dessa empresa, eu falei, cara, por que a gente não monta uma máquina tiracolo, hein, para ser MIG?
Aí ele riu pra caramba, ele falou, cara, isso é impossível. Isso é impossível. E eu acho que também era impossível, né? Mas nada é impossível até que você tente e mostre que é, né? E, na época, no início dos anos 80, a gente não existia componente de baixo consumo. Então, era impossível fazer uma máquina, um computador completo, funcionar com 4 pilhas alcalinas. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou falando sem entrar em detalhes técnicos. É humanamente possível. Mas aí eu falei com esse cara, falei, olha, me dá 6 meses, eu quero pensar num negócio. Não me enche o saco. Eu falei, não me enche, não, deixa eu pensar aqui. Se eu precisar, porque ele tinha que aprovar algumas coisas, se eu precisar de comprar alguma coisa, aí você aprova e manda comprar e pronto. E aí eu voltei ao que eu estudava sozinho, o que eu lia. Tentar entender como que o cérebro funciona. O nosso cérebro, ele é uma coisa interessante, que se agora você quiser dar um tapa, um soco na parede, com a mão direita, ou com o dedo polegar da mão direita, sei lá, por alguns nanosegundos, toda a sua concentração vai ali. A ponto de você medir até a força para você não quebrar o dedo. Ele não vai te deixar quebrar o dedo. Você vai fazer toda a sua força, mas não vai quebrar. Ou seja, ele funciona em veias. Aí a pergunta que eu me fiz na época, que eu sou um cara que sempre sai perguntando, por que o computador, todos os circuitos têm que funcionar ao mesmo tempo? E se não fosse isso? E para responder essa pergunta, eu estudei muito. Eu estudei o comportamento das pilhas e comecei a estudar o comportamento da tecnologia digital. E os databooks da época não tinha isso. Então, eu tinha um canal, na época era Telex e Fax, estava começando, eu falava muito com a Intel nos Estados Unidos e com a Rayovac. Que eu perguntava coisas que eles não sabiam responder. Eles iam buscar a resposta. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o computador funciona em binário. 0 ou 1, fechado ou aberto. A partir daí, de trilhões e trilhões de zeros e uns, que a gente consegue tomar decisões e saem as informações. Não vou entrar em detalhes como é que isso funciona. Mas 1 bit derruba um avião. Por isso que o software que roda lá, ele tem redundâncias e é caro, para não derrubar ele a qualquer momento, mas derruba. 1 bit, que é 1, 0 ou 1, ele pode fazer uma leitura errada e matar alguém na cama do hospital, que o médico não vai entender a resposta que um determinado equipamento digital passou para ele. Por isso que existem redundâncias. Tá? Ou seja, o que acontece entre 0 e 1 é fantástico. O 1, na verdade, ele é um nível lógico de tensão, que chega próximo de 5 volts, e o 0 é próximo de 0. Só que acima de 3,8 ou abaixo de 0,8 ou 0,9 se entende como o circuito eletrônico. Só que tem um detalhe. Quando ele está no limite, ora ele é 1, ora ele é 0, ora ele é 0, ora ele é 1, porque estão nos limites. E eu precisava de montar veias e trabalhar no limite, porque no limite a corrente era menor, então minha pilha durava mais. Então, eu comecei a trabalhar entre 0 e 1. Eu comecei, há 40 anos atrás, a pensar na quântica. E a Intel ficou muito entusiasmada com isso daí. Resumo da obra. Em 6 meses, o primeiro coletor de dados do Brasil estava funcionando aqui em Belo Horizonte, com a CEMIG testando, depois foi para a Sabesp, para várias empresas do país. Tá? Isso, inclusive, foi patenteado, aquelas coisas. Mas é interessante, isso eu estou falando para vocês, que eu aprendi muito nisso. E, recentemente, tem 2 anos e meio, 3 anos para cá, que eu sempre venho preocupando o que eu vou deixar nesse mundo. Como é que eu faria o download do meu cérebro para deixar para as pessoas? E aí eu pensei o seguinte, a forma mais fácil da gente aprender era conversar com as pessoas de sucesso, de trajetórias fantásticas, sobre onde elas erraram. Porque quem estivesse ouvindo pode animar, ver que ele teve um erro muito mais forte do que ele está tendo, um erro de percurso, uma falha, erro de trajetória, e como é que ele fez para dar a volta por cima. E aí eu vim estudando isso, foram muito tempo, inclusive não vou contar tudo, mas até você ver a marca, que é um cérebro, eu criei o podcast, o Entre 0 e 1 podcast, sabe, que está sendo assim, modéstia às favas, o pessoal está gostando muito. E o propósito do podcast é ajudar quem escuta.
Então, é ter pessoas ímpares para falar onde eles erraram e como é que eles fizeram para sair daquilo. E por isso que o slogan do podcast é a zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida. E mostrar que um relacionamento ele não acaba por uma traição, ele acaba por pequenas coisas ao longo do tempo, que as pessoas não cansam. Então, é isso que é o problema. Então, essa zona cinza é muito interessante. Está lá no YouTube, chama Entre 0 e 1, né? Escreve, lá eu coloquei escrevendo 0 e 1. E eu tenho umas pessoas que já tem 10 lá para colocar, mas está numa produtora, e ele tem algumas diferenças em relação aos normais, porque, na verdade, como eu estou conversando de uma parte mais íntima, eu vou até a Gia, eu vou até o Wagner. Que legal. Porque eu acho que na casa dele ele tem chance. E aconteceu um fato muito interessante, esse ainda não foi para o ar, está entrando no ar agora, saiu o spoiler agora essa semana, mas está entrando no ar agora, segunda-feira, de um cara aí de São Paulo que foi diretor de marketing da Land Rover Jaguar. Ele é um cara especialista em marcas de luxo. Ele é o concurso. E também vai entrar ainda, está numa fila aí, que vários eu já gravei, são amigos. É um cara que hoje é gestor de 22 hospitais. A DASA juntou com a Mil, e esse cara eu já conheço, é um médico, e ele está lá no topo da pirâmide, mas é um cara sensacional. Ele adorou a ideia. E a gente fez um dia lá no Hospital Samaritano, aí, lá em Higienópolis, não é que fica? Eu estava lá com ele, depois das 7 da noite, a gente fechou a sala e botamos o tripé. As coisas são assim, sabe? E botamos o celular lá e começamos a gravar num bate-papo. Cara, e teve uma hora que eu perguntei para ele, vai estar lá depois quando entrar. Falei, e aí, cara? Além dessas, teve alguma assim que, né? Que tinha tudo para dar certo e não deu, ele virou e falou assim, a palavra é bom, não vou terminar. Cara, aconteceu hoje. Foi ótimo. Aconteceu hoje. E vai acontecer outros, tá? Então tem gente muito legal. Eu tive agora com o pessoal da África, que esteve aqui em Belo Horizonte, foi muito interessante, que há muitos anos eu conheci uma mulher negra. Ela é dona de uma editora que publica livros relacionados à cultura negra, sabe? Então, ela chama Landayala. Tem hora que eu não consigo falar o nome dela. Mas é uma pessoa que ficou muito minha amiga. E eu resolvi convidá-la. No dia que eu liguei para ela, perguntei, quando é que você vai estar em algum lugar que eu te encontro? Mais fácil é que você venha a Belo Horizonte, que sua editora é aqui. E ela me convidou para um happy hour que estava chegando em Belo Horizonte, uns africanos, que iam participar do 2º Simpósio Internacional da Língua Portuguesa de Países Africanos de Língua Portuguesa, na PUC Minas. E aí eu juntei, quer dizer, eu falei, já estou com a roupa de ir. Ela me falou o dia, né? E fui para lá. E pessoal sensacional. Para vocês terem uma ideia, o maior escritor africano estava aqui, o best-seller. O maior filósofo do continente africano estava aqui em BH. A vice-reitora da Universidade de Luanda estava aqui. E outras pessoas. Esses 3 que eu falei, eu combinei com eles, começou o congresso, eu fui lá um dia, e aí depois eu fui no hotel um dia de manhã e a gente gravou. Vai entrar no ar também. Vocês veem a cabeça, culturas diferentes que vão participar. Sim. Todos adoraram falar de momentos de tropeço e como eles podem ajudar pessoas que estiveram ouvindo, mostrando o que eles fizeram para corrigir. O principal, inclusive, é a própria resiliência, né, de tentar, de fazer de novo. Né? Maravilha, Mauro. Sensacional. Nossa, achei sensacional. Adorei a ideia. Sensacional. Depois você vê lá, você procura no YouTube. A gente aprende com os erros, né? Isso que você acabou de falar, inclusive, tem total conexão com a forma que a gente trabalha para medir esses comportamentos, você acredita? Olha, se eu tivesse desistido, Gi, eu não tinha feito coletor. Tinha pontos que eu não consegui. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, ele tinha 24 displays alfanuméricos da HP LED. Vocês lembram dos relógios da década de 90, quando apareceram, que ele tinha que apertar um botão para você ler as horas, porque senão acabava a bateria do negócio? E era uma pilha que tinha que trocar, não era recarregável. Pois é, eu tinha 24. Um aceso, com os 8 segmentos ligados, no 8 não, tem um monte lá, mais de 8. 12, se não me engano. Descarregava as 4 pilhas,
em questão de 40 minutos. Só um. Eu tinha 24, mais toda a parte de memória, gravação, mais o processador. Cara, eu tinha um computador, tinha um teclado, tinha tudo, e tinha que funcionar com 4 pilhas. Não dava nem para ligar com componente discreto. Se eu ligasse 3 displays, só os 3, na rede, eles carregavam as pilhas imediatamente. Então, no momento que eu estava trabalhando, eu não dormia, porque eu ficava pensando, cara, foi por isso que eu criei esse podcast. O que eu tive de resiliência e não desistir. Inclusive, o Márcio, inclusive, não está mais com a gente, se não me engano, ele não está mais com a gente, que trabalhava, que era o diretor, ele falava assim, Carrusca, eu sempre soube que você está comigo, que a gente não bate bem na cabeça, mas essa sua é demais, cara. Eu falei, Márcio, isso vai dar certo, cara. E eu consegui fazer com que as pilhas funcionassem, no primeiro instante, durante 1 hora, mantendo a máquina ligada. Depois passou para 8 horas e em 3 meses que a gente teve alguma evolução da tecnologia, a gente já conseguia fazer com 1 semana. Ela funcionava 8 horas por dia com 4 pilhas. E isso foi um negócio assim... Pena que eu não preparei para isso, esse cara me liga em meia hora antes me convidando, mas eu mostraria... Eu tenho uma funcionando aqui, tá, gente? De vez que eu levo em... Sim. Se você me cobrar, Wagner, me lembra que eu levo no evento. Pode deixar. Ô, gente, vamos lá, chegando agora no finalzinho, então o pessoal me xinga aqui. Eu queria deixar aqui para a gente poder finalizar, hoje e Mauro, assim, primeiro uma mensagem, hoje, para você dar um spoiler aí do painel que você vai estar participando com a gente lá, né, lá no evento em BH, e falar para o pessoal as suas redes, para poder como se conecta com a Gi. Perfeito, vamos lá, gente. Então, quero deixar aqui o convite para todo mundo, né? Nós vamos estar aí dia 24 de outubro em BH. Eu vou estar conduzindo um painel aí às 5 horas da tarde, né? Com mulheres maravilhosas, 2 convidadas maravilhosas, a Denise e a Ana Catarina, que são pessoas incríveis também, vocês vão amar estar com elas também já participam aqui do programa há bastante tempo, né? Já são conhecidas aqui do meio. E é um painel sobre mulheres protagonistas, né? Mulheres de TI, protagonistas nos negócios, na vida, na tecnologia, como que a gente pode fazer para empoderar essas mulheres, né? Para poder dar para elas a resiliência, a oportunidade de não desistir lá no início, né? Quando é tão difícil, principalmente lá no início, né? De não desistir e a gente poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência e do nosso conhecimento. Fica aí o convite para todo mundo, dia 24 de outubro agora, tá bom? Nosso painel vai ser às 5 horas da tarde. Eu vou deixar também aqui o meu LinkedIn, meu Instagram, é Gi Monsores, se conectem aí comigo. Gi Monsores, tem o meu Gi Monsores pessoal e tem o Gi Monsores Consultoria Estratégica, né? Então, é estratégico também, porque, acreditem, gente, eu já achei uma outra, Gisele Monsores. Então, Gi Monsores é estratégico, porque quando você pesquisa lá, só dá eu, entendeu? Interessante. Ô, gente, ó, e tem mais, hein? Se conectem, porque conexão é tudo, né, Gi? Sem dúvida, eu compartilho muito conhecimento, muito conteúdo. Toda semana eu tenho uma newsletter lá no LinkedIn, né, que fala, trago sempre temas aí com neurociência, OKR, KPI, IA, né, comportamento, cultura, que é uma coisa, cultura de inovação principalmente. Então, eu trago muito esses assuntos semanalmente, né? Também lancei aí essa semana uma comunidade gratuita para estar ajudando as pessoas aí que estão perdidas sem rota, né? Chama do Caos ao Plano. Né? Então, você vai para as pessoas saírem do caos através de um plano estratégico para mudar aí sua vida pessoal, profissional ou seus negócios. Mentoria gratuita está lá no LinkedIn também, se inscrevam. Maravilha, Gi, excelente. E Gi, eu vou aproveitar e já deixar aqui para você despedir da turma que está com a gente. Gente, foi um prazer, Wagner. Que convite maravilhoso. Amei. Que conhecimento do Mauro. Que conexão. Já estou ansiosa para encontrá-lo pessoalmente lá no dia do evento, para encontrá-los, né, pessoalmente no dia do evento. Né? Espero que a gente possa aí ter bastante tempo lá para fazer bastante troca, porque se esse momento aqui já foi legal, imagina lá pessoalmente, né? Então, quero deixar aí um beijo para todos, um excelente final de semana e obrigada aí por você estar compartilhando esse momento aqui comigo, viu?
Maravilha, Gi. Vamos lá, vamos ouvir agora o Mauro Carrusca. Bom, eu não tive esse problema, não, que Carrusca é nome de guerra, então. Gente, estou lá no LinkedIn, é só procurar por Mauro Carrusca, aí me encontra lá. E a única coisa lá no Instagram, apesar que eu usar muito pouco, é o mauro.carrusca. Eu botei um ponto no meio para ficar diferente do LinkedIn. Mas hoje eu estou lá com esse podcast agora, que é o Entre 0 e 1, né? Está no Spotify, está lá no... Inclusive, eu fiz uma provocação agora, tem um artigo meu está até aberto para quem quiser participar. Eu já vou falar os vencedores. O meu último artigo que eu coloquei sobre IA chama IA Estúpida, sabe? Chama IA Estúpida, quando a tecnologia adoece. 2 pontos, quando a tecnologia adoece. E eu desafiei os melhores comentários e compartilhamento com comentário, eu ia convidar para o podcast, sabe? Mas eu fiz esse desafio lá. E esse artigo teve muita coisa, porque, cara, a IA é para ajudar e não para criar drone com bomba. Então, eu sou meio contra isso. Por isso que eu fiz isso lá. Convido vocês também, a gente vai estar aí com o Dubon, com o Eduardo David, que é um amigo, um batalhador de conhecimento, de divulgação. Isso não é fácil fazer evento no Brasil, eu sei disso. O cara é uma pessoa diferenciada, né, Mauro? É diferenciado. É por isso que eu gosto dele, eu conheci ele há muitos anos, desde que eu saí. A casa pode estar caindo, mas a cara dele não muda. Ele acredita nas coisas e está tentando diluir, levar mais conhecimento. Eu vou estar lá no Mercury com vocês, lá, no dia 24, né? E o que a gente vai falar é sobre IA responsável, a governança de IA, né? E, quer dizer, poderia falar sobre o dia inteiro, mas a gente vai fazer um resumo no final acho que é no final da tarde, e vai ser super legal, né? Sempre dá muito movimento, né? Eu acho que vai ser legal. E é isso aí, cara. Eu acho que o que eu deixaria de mensagens para as pessoas, que é um lema meu, é que se você vê uma encruzilhada, pega o caminho que te faça feliz, cara. Não pensa 2 vezes. Boa. Eu acho que hoje a gente tem muita gente infeliz. Aliás, até sempre puxo uma coisa, porque, né, alguns anos atrás, em 2019, o Bradesco me convidou dentro do InovaBra, eu falei de Sociedades 5.0, e foi sensacional. Inclusive, foi o lançamento do meu 4º livro. Bacana. E o Bradesco me convidou, e eu não queria falar, porque, na verdade, na época, o vice-presidente do Bradesco, que me conhecia desde ex-BM, me encontrou lá dentro, me convidou para falar de transformação digital. Eu disse, eu não vou falar porque eu não acredito. Eu não acredito nisso. Isso é outra coisa. Eu não vou falar o que todo mundo está falando. Eu falo o impacto que isso está acontecendo nas pessoas. E aí eu fui falar... Aí eu usei a palavra Sociedade 5.0 só porque estava em moda no momento, né? Só por causa disso também. Mas, na verdade, o que eu fui falar foi como que se centra o teu negócio nas pessoas. E foi convidado, foram presidentes, lotou o evento. Era evento para 150 pessoas, teve mais de 600 inscrições, foi muito interessante, que ele fecharam várias salas lá com transmissão. E a maioria presidente de grandes corporações, que estavam todos atendendo ao convite do Bradesco, né? E foi muito legal. Eu saí de lá, assim, meio tonto do que eu vi lá, do que acontecia, da fila de pessoas que se formaram. O Bradesco fez uma gracinha lá de me comprar os livros e distribuir para quem estava lá, sabe? E foi muito interessante, foi muito interessante. Inclusive, esse livro era uma parceria com o pessoal de Curitiba, e eu tinha um capítulo que eu falava do tempo, que é outra coisa que eu venho falando há anos, que faz parte da metodologia. Por que parece que o dia voa? O que aconteceu com o tempo? Então, o livro eu comento isso, e aí eu linko ele à colaboração. Mas tem várias coisas aí que, se a gente for falar aí, né? Mas eu só... Fica até amanhã, né? Aproveitando aí, esperando aí que a turma apareça lá, né? Ao vivo e a cores. E lá nós vamos combinar direitinho, porque, assim, esse programa nosso aqui, ele é semanal. O Momento IMA, ele é semanal e independe dos eventos. A ideia é trazer conhecimento para a turma, trazer insights. Então, pode ter certeza que nós vamos marcar outros encontros, viu, Mauro? E, Gi? Vamos sim, vamos. Cara, estou à disposição. E agora, você aproveitando também, vai lá no canal Entre 0 e 1 lá e assiste lá e assina lá, viu?
E me ajuda gente, para a gente ajudar outras pessoas. Com certeza. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido. Começou agora, em agosto. E bacana. Tem muita coisa legal. Eu não vou falar, porque vai entrar uma lá que ainda vou fazer entrevista. A pessoa aceitou, mas vai ser muito top. Muito top. Aqui, quero acompanhar isso aí. Já comecei. Essa, inclusive, o cara falou: se você fizer isso, vai viralizar. Eu falei: vamos ver. Depois, em off, eu conto para você. Maravilha. Pode ter. Vamos saber. Espera comigo aqui no palco, eu vou encerrar aqui, a gente finaliza todo mundo junto. Só lembrando o pessoal que está aqui com a gente, seguinte, quem está aqui na Digital Edu, quem está nas redes sociais e tiver tempo ainda, dá para vir para a Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito e acessa ali o link para emitir o certificado, tá? Mas ele só vale por 5 minutos a partir de agora. Então, quem está na Digital Edu, vai clicar no link que está entrando no chat agora, tá? É o link para emissão do certificado, ok? Esse link ele tem 5 minutos de duração. Ele tem um token, pode ver aí no final, esse token expira com 5 minutinhos, ok? Isso é para dar mais confiança no certificado, só o pessoal que estiver por aqui vai poder emitir, tá bom? Então o certificado sai na hora para você. E para quem ainda não garantiu lugar no evento, tá? Basta vocês clicarem aqui, digitarem aqui, vou botar na tela para vocês, iimainfo.com.br, tá? iimainfo.com.br, e é basicamente nesse site, deixa eu entrar aqui para vocês verem rapidinho, para a gente finalizar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, um segundo. Tá aqui, tela inteira, ok. Esse é o site, tá, do Instituto Information Management. Vocês vão clicar aqui em Eventos Roadshow. Clicou em Eventos Roadshow, tá aqui, Belo Horizonte. Belo Horizonte, dia 24 de outubro. Então, quer saber mais? Tá com dúvida? Clica aqui, vai mandar mensagem por WhatsApp, o pessoal vai te responder, tirar sua dúvida. Quero fazer inscrição? Clica aqui, faça sua inscrição, a sua, do seu colega, da sua equipe, tá? E quer patrocinar? Eu acho que não dá tempo mais, mas você pode tentar, né? Ou então já se resguardar aí para os próximos anos, né? E aqui você vai ter as informações do evento, tá, gente? Tem aqui todos os palestrantes que já estão confirmados, né? Tem um grande Antônio Muniz, grande parceiro também da jornada. Tá aqui a Gi, tá aqui o Mauro e vários outros representantes. E também as empresas que vão estar expondo lá no local, ok? Só empresas grandes, empresas boas, empresas de tecnologia. Então, é um momento para vocês adquirirem conhecimento com as palestras que vão ser realizadas e também conhecer soluções de RPA, de inteligência artificial, analytics, ou seja, tecnologia num contexto geral, tá? Então acessem o site iimainfo.com.br, conheça o evento ali, quem não conhecer ainda, compartilhe com as pessoas e nos encontraremos lá. Estarei lá fazendo a cobertura do evento, inclusive já chamo vocês para bater um papo. Geralmente eu entrevisto algumas pessoas, né, alguns palestrantes, eu bato um papo com eles ao vivo ali, no canal do YouTube do IMA, a gente transmite fazendo essa cobertura. E quem não puder ir, gente, quem não puder participar do evento, acesse no dia o canal do YouTube do Instituto Information Management, que a cobertura de hora em hora vai aparecer ali para vocês poderem acompanhar, tá bom? Gi, um abraço, foi um prazer, tá aqui com você. Mauro, prazerão te conhecer, vamos nos conhecer pessoalmente, né, e agora lá em Belo Horizonte, né, e nos encontraremos lá, combinado? Um abraço, Wagner, um abraço, Gi. Maravilha, gente, bom final de semana, sucesso!